E aí, tudo bem? Se você tá vendo esse vídeo numa quarta-feira, fica ligado porque, como a Florence Scovel Shinn sempre dizia, não existem coincidências. E o que eu vou te contar agora vai mudar a sua forma de manifestar. Pode apostar. A Florence, pasme, fazia o oposto do que esses gurus da internet ensinam sobre manifestação. Enquanto a galera diz que qualquer dia serve, a Florence mandava um "não vai dar" para os clientes que pediam ajuda nas segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Por quê? Porque ela descobriu um segredo que as escolas esotéricas estavam escondendo às 7 chaves. Já aconteceu de você tentar manifestar algo muito importante e nada? Tentou de novo, mudou as palavras, botou mais fé, visualizou com mais força e nada? Calma, o problema pode não ser você. Talvez você só tenha escolhido o dia errado. E não me venha com essa de superstição da nova era, viu? É física espiritual pura, que a Florence desvendou num manuscrito de 1918 que quase virou cinzas. Nos próximos minutos, você vai entender por que o calendário pode estar sabotando suas manifestações. Por que a quarta-feira tem uma energia que é 7 vezes mais aberta do que os outros dias? E por que a Florence escreveu no diário dela, lá em 15 de março de 1922, uma frase de 9 palavras que ela nunca publicou em livro nenhum. Uma frase que muda tudo. Mas, antes de eu te contar o segredo, você precisa entender o que aconteceu. Porque, se você não entender a descoberta da Florence, vai usar essa verdade do jeito errado e vai atrair exatamente o oposto do que você quer. Corre o ano de 1918, Primeira Guerra Mundial quase no fim. A Florence estava em São Paulo, atendendo uma cliente chamada Beatriz, uma viúva que tinha perdido tudo. A grana sumiu, a casa foi pro banco, e ela com 3 filhos pequenos para criar. A Beatriz já tinha tentado todos os decretos da Florence por uns 8 meses. Nada funcionava. 0 resultados. A Florence podia ter jogado a toalha, né? Podia ter falado que a fé da Beatriz era fraca. Mas a Florence era diferente. Ela investigava a fundo. E foi investigando o caso da Beatriz que ela achou um padrão que ninguém via. A Beatriz fazia os decretos dela todo domingo de manhã, depois da missa. Parecia perfeito, né? Dia sagrado, energia lá em cima, momento de conexão espiritual. Mas não rolava. E a Florence percebeu uma coisa estranha. Outros 12 clientes dela também não estavam tendo resultado. E todos eles faziam os decretos no domingo. Coincidência? A Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava em padrões divinos. Foi aí que a Florence pegou o diário dela, com os atendimentos dos últimos 5 anos. Mais de 200 clientes. E começou a cruzar os dados. O dia do decreto, a data da manifestação, o tempo que o universo levava para responder. Ela passou 3 semanas analisando tudo. E o que ela descobriu? Mudou completamente o método dela. Os clientes que faziam os decretos na quarta-feira manifestavam, em média, em 7 dias. Já os clientes que faziam os decretos nos outros dias demoravam, em média, 49 dias. 7 vezes mais lento. Mas por quê? A Florence foi buscar as respostas nos livros antigos. Gênesis, Cabala, textos herméticos, astrologia caldeia, e encontrou a resposta escondida na criação do mundo. Na história da Bíblia, cada dia da semana tem uma energia diferente. Cada dia carrega uma força primordial única. A quarta-feira é o 4º dia da criação, o dia em que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O dia em que a luz foi organizada e direcionada. O dia em que o tempo e os ciclos foram estabelecidos.
É por isso que a quarta-feira carrega a energia da manifestação material. É o dia em que o que não se vê se torna visível. Todos os outros dias têm outras funções. O domingo é para descansar e meditar. A segunda é para ter força de vontade e trabalhar. A terça é para agir e botar a mão na massa. A quinta é para crescer e ter fartura. A sexta é para amar e se relacionar. O sábado é para terminar o que começou e fechar ciclos. Mas a quarta-feira é o portal. O dia em que a palavra falada ganha forma mais rápido. O dia em que os decretos atravessam a barreira da realidade com menos esforço. A Florence quis provar se isso era verdade. Pegou a Beatriz, a viúva sem esperança, e falou: para de fazer decreto no domingo. Espera até quarta-feira. E na próxima quarta, às 6 da manhã, você vai fazer o decreto que eu vou te ensinar. A Beatriz obedeceu. Na quarta-feira seguinte, 20 de novembro de 1918, às 6 da manhã, a Beatriz repetiu o decreto da Florence. E, em 5 dias, chegou uma carta. Era uma herança de um parente distante que ninguém sabia que existia. O valor dava para pagar a hipoteca, criar os filhos por 2 anos e ainda abrir um negócio. A Florence escreveu no diário: quarta-feira confirmada. O portal funciona. Mas calma, porque a parte mais importante vem agora. Não é só fazer o decreto na quarta-feira. Tem um horário certo, tem palavras certas e tem um erro que 99% das pessoas cometem e que fecha o portal, mesmo sendo quarta-feira. A Florence descobriu que o melhor horário na quarta-feira é entre 5 e 7 da manhã. Por quê? Porque é a hora em que o sol está nascendo. Mas a energia da lua ainda está presente. É o ponto de equilíbrio entre o que não se vê e o que se vê. Entre o decreto e a manifestação. Mas e se você não consegue acordar às 5 da manhã? A Florence testou outros horários e viu que meio-dia também funciona. É a hora em que o sol está no ponto mais alto. É o momento de mais luz. Também é um portal, só que com outra energia. De manhã é para decretos de dinheiro, trabalho, prosperidade. Meio-dia é para decretos de cura, proteção, transformação. Agora, as palavras. A Florence criou um decreto especial para quarta-feira. Não é o mesmo decreto que ela usava nos outros dias. É um decreto que fala a língua da energia do quarto dia da criação. E antes de eu te revelar o decreto, você tem que saber qual é o erro fatal que fecha o portal. Porque, se você cometer esse erro, mesmo na quarta-feira certa, na hora certa, com as palavras certas, nada vai acontecer. O erro é a dúvida na quinta-feira. A Florence descobriu que a quarta-feira abre o portal, mas a quinta-feira testa a sua fé. Se você faz o decreto na quarta e na quinta, já começa a duvidar. A checar o celular toda hora para ver se aconteceu alguma coisa. A se perguntar se deu certo. A reclamar que nada mudou. O portal fecha e você tem que esperar a próxima quarta-feira. Por quê? Porque quinta-feira é o dia de Júpiter na astrologia antiga. É o dia da expansão. Se você duvida na quinta, a sua dúvida é que vai crescer, e não o seu decreto. Você vai expandir a sua falta de fé. A Florence ensinou isso para Beatriz, e ensinou para outros 47 clientes entre 1918 e 1922, e todos eles manifestaram. Todos. 100% de sucesso. Mas a Florence nunca contou isso nos livros dela. Por quê? Porque ela sabia que, se todo mundo soubesse, iam fazer tudo errado. Iam transformar a quarta-feira num dia mágico. Iam esquecer que a fé é uma ordem, não um pedido. Iam virar escravos do calendário, em vez de mestres da palavra.
Mas em 1922, no dia 15 de março, a Florence escreveu uma frase no diário dela. Uma frase que resume tudo. Uma frase de 9 palavras que muda o jogo. A frase é: quarta-feira não faz milagres. Quarta-feira obedece fé ativada. Entendeu a diferença? A quarta-feira não é mágica. A quarta-feira é uma ferramenta. É acelerador. É como vento a favor. Mas se você não tem fé ativada, o vento não move o barco parado. Florence Scovel Shinn sabia disso. Então, o que é fé ativada? É diferente de fé passiva. Fé passiva é esperar. Fé ativada é declarar e viver como se já tivesse. Fé passiva diz: tomara que funcione. Fé ativada diz: está feito. E aqui entra o decreto de quarta-feira. Florence criou-lhe um decreto com 4 camadas. Primeira camada: gratidão pelo que já existe. Segunda camada: comando claro do que está se manifestando. Terceira camada: entrega do como para Deus. Quarta camada: selamento da palavra. O decreto completo foi encontrado em uma carta que Florence enviou para Beatriz em 1920. A carta estava em um acervo particular de uma família em Boston. Foi digitalizada em 2019. E o que está escrito ali é ouro puro. Mas antes de compartilhar o decreto exato, precisa saber como pronunciar. Porque Florence era muito específica sobre essa entonação. Não é só ler, é decretar. E decretar tem ritmo, tem pausa, tem intenção. Florence dizia: palavra sem vida é ruído. Palavra com vida é decreto. E palavra com vida na quarta-feira? É lei instantânea. Então, vou revelar agora o decreto de quarta-feira que Florence ensinou. E depois vou explicar como usar nas próximas 24 horas para ativar a manifestação em 7 dias ou menos. O decreto tem 4 partes. Primeira parte: gratidão. Você começa assim: eu agradeço porque a porta já está aberta. Pausa. Respira. Segunda parte: comando. Eu decreto que aquilo que é meu por direito divino agora se manifesta. Pausa. Sente a palavra. Terceira parte: entrega. Eu libero o como para a sabedoria infinita. Pausa. Confia. Quarta parte: selamento. Está feito. Está consumado. Eu aceito. Florence ensinou que cada pausa é importante. Não é pressa. É plantio. Você não joga semente correndo. Você planta com intenção. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Antes de fazer o decreto, você precisa preparar o ambiente interno. Florence chamava isso de limpeza da consciência. E é simples, mas poderoso. Você senta em silêncio por 3 minutos, fecha os olhos e mentalmente perdoa 3 pessoas. Alguém que te magoou, alguém que você magoou e você mesmo. Não precisa falar nome. Só sente o perdão saindo de você como luz. Por quê? Porque rancor bloqueia o portal da quarta-feira. Florence descobriu isso do jeito difícil. Uma cliente chamada Ruth fez o decreto na quarta, no horário certo, com as palavras certas. Mas guardava a mágoa da irmã há 15 anos. O decreto não manifestou. Nada. 0. Florence perguntou: Ruth, tem alguém que você não perdoou? Ruth começou a chorar. Contou da irmã. Florence disse: na próxima quarta, antes do decreto, perdoa ela. Ruth perdoou. Fez o decreto de novo. Em 4 dias, uma oportunidade de emprego que Ruth esperava há 3 anos apareceu. Salário triplicado. Florence anotou: perdão é chave mestra. Sem perdão, porta trancada. Agora, vou te contar algo que poucos sabem.
Florence também descobriu que quarta-feira tem um tipo específico de manifestação que funciona melhor. Não é qualquer coisa. É algo relacionado com provisão, trabalho, dinheiro, oportunidade material. Sabe por quê? Porque no quarto dia da criação, Deus criou os luminares para governar e organizar. Governar significa estrutura. Organizar significa ordem material. Por isso, quarta-feira é melhor para decretos de provisão do que para decretos de amor ou cura. Amor, sexta-feira, cura, domingo, proteção, sábado, mais dinheiro, trabalho, oportunidade, quarta-feira absoluta. Florence testou isso com 30 clientes. Metade fez decretos de dinheiro na quarta. Metade fez decretos de relacionamento na quarta. Os de dinheiro manifestaram em média 8 dias. Os de relacionamento manifestaram em média 28 dias. 3 vezes mais devagar. Depois ela testou decretos de relacionamento na sexta-feira. Mesmos clientes. Manifestaram em média 9 dias. Confirmado. Cada dia tem sua especialidade. Mas e se você tem uma urgência num outro dia? Faz o decreto mesmo assim ou espera quarta-feira? Florence respondeu isso numa palestra de 1925. Ela disse: urgência verdadeira não espera dia. Urgência verdadeira é sempre portal. Mas se você tem tempo para planejar, use o dia certo. É sabedoria, não superstição. E tem outra coisa. Florence descobriu que quarta-feira acumula poder. Como assim? Se você faz o decreto de quarta-feira durante 4 quartas seguidas, o efeito multiplica. Não é 4 vezes mais forte. É 16 vezes mais forte. Por quê? Porque você está criando um padrão de frequência na consciência. É como afinar um instrumento toda semana. Na quarta semana, a afinação é perfeita. E aí, tudo que você toca soa como deveria. Florence ensinou isso para um cliente chamado Tiago, em 1920. Tiago queria abrir um negócio próprio, mas não tinha dinheiro. Florence disse: faz o decreto toda quarta durante um mês. Tiago fez. Na primeira quarta, nada. Na segunda quarta, uma ideia veio. Na terceira quarta, um sócio apareceu. Na quarta quarta, o dinheiro completo. Para abrir o negócio, chegou de 3 fontes diferentes no mesmo dia. Tiago ficou em choque. Florence não ficou. Ela sabia. 4 é o número da manifestação material. 4 cantos da terra. 4 elementos. 4 fases da lua. 4 semanas completam o ciclo. Agora, a pergunta que talvez esteja na sua mente. Isso funciona para qualquer pessoa ou só para quem tem fé desenvolvida? Florence respondeu isso de forma direta. Funciona para quem obedece o princípio. Fé não é sentimento. Fé é ação, baseada em verdade espiritual. Se você faz o decreto na quarta sem acreditar, mas obedecendo o método, o resultado vem? Florence dizia que sim, porque lei espiritual não depende de sentimento. Depende de alinhamento. É como gravidade. Você pode não acreditar, mas se pular, cai. Mas tem um porém. Se você faz o decreto e depois fica falando que não funciona, que é besteira, que nada vai acontecer, você cancela. Porque palavra posterior anula palavra anterior. É lei da palavra falada. Boca que decreta também pode destruir o decreto. Por isso Florence ensinava: depois do decreto de quarta-feira, silêncio até quinta à noite. Não fica falando do decreto. Não fica contando para ninguém. Não fica checando se manifestou. Planta e deixa crescer. Lembra do que falei antes? Quinta-feira, testa a fé. E o teste é simples. Consegue ficar em paz sem ver resultado imediato?
Consegue viver o dia normalmente sem ansiedade? Consegue confiar que está feito mesmo sem evidência física? Se consegue, passou no teste. E na sexta ou sábado, começa a ver os primeiros sinais. Não necessariamente a manifestação completa, mas sinais. Uma porta se abrindo, uma conversa inesperada, um pensamento súbito, uma oportunidade pequena que leva para a grande. Florence chamava isso de migalhas divinas e dizia: segue as migalhas, elas levam ao pão inteiro. Teve um caso que Florence contou para um grupo pequeno de alunos em 1923. Se você está sintonizando essa mensagem numa quarta-feira, saiba que, como diria a própria Florence Scovel Shinn, não existem coincidências. E o que eu estou prestes a compartilhar com você pode virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa sobre manifestação. Florence, acredite ou não, fazia exatamente o oposto do que a maioria dos gurus modernos ensinam sobre atrair seus desejos. Enquanto muitos insistem que qualquer dia é dia, Florence, pessoalmente, recusava pedidos de clientes às segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Por quê? Porque em suas pesquisas, ela topou com um segredo que as escolas esotéricas mantiveram escondido por séculos. Uma moça chamada Ana fez o decreto de quarta-feira pedindo um emprego específico. Na quinta-feira, nada. Na sexta-feira, encontrou uma moeda de 50 centavos na rua. Achou estranho, mas pegou. No sábado, foi comprar pão de queijo. Faltavam exatamente 50 centavos. Usou a moeda. O padeiro perguntou se ela conhecia alguém procurando emprego. A irmã dele estava contratando. Ana perguntou que tipo de emprego. Era exatamente o que ela havia decretado na quarta-feira. Migalha divina. A moeda. Pão de queijo inteiro. O emprego. Florence dizia: o universo não grita. O universo sussurra. E quem está ansioso não ouve sussurro. Por isso o silêncio de quinta-feira é crucial. Agora, tem algo que precisa ser dito aqui. E talvez seja a parte mais importante de tudo que você está ouvindo. Quarta-feira não é amuleto, não é dia mágico, não é superstição. É alinhamento com a ordem divina da criação. Se você usa a quarta-feira como muleta espiritual, não funciona. Se você usa a quarta-feira como ferramenta de alinhamento, funciona perfeitamente. A diferença? Muleta é dependência. Ferramenta é sabedoria. Muleta diz: só funciona se for quarta. Ferramenta diz: a quarta-feira potencializa o que já existe em mim. Florence tinha uma frase que ela repetia sempre: o calendário serve o decreto, não o contrário. Entende a diferença? Você não é escravo da quarta-feira. Você usa a quarta-feira como aliada. E isso leva para outra descoberta que Florence fez. Tem um tipo de pessoa que manifesta rápido em qualquer dia. E tem um tipo de pessoa que precisa de estrutura, de método, de disciplina. Qual você é? Florence dizia que ambos estão certos. Não existe jeito errado de acessar o poder de Deus. Existe jeito alinhado com sua natureza espiritual. Se você é pessoa de fluxo, de intuição, de movimento espontâneo, talvez não precise de quarta-feira. Mas se você é pessoa de ordem, de estrutura, de ritual, a quarta-feira vai ser revolução na sua vida. E aqui vem uma verdade que pode incomodar alguns. A maioria das pessoas que diz que é de fluxo, na verdade, está em caos espiritual. Fluxo verdadeiro é raro. Caos disfarçado de fluxo é comum. Como saber a diferença? Simples. Fluxo manifesta. Caos reclama que não manifesta e culpa o universo. Florence não tinha paciência para auto-engano espiritual. Ela era amorosa, mas direta. E ela dizia: se nada está funcionando,
para de inventar desculpa e obedece o princípio. Testa a quarta-feira por 4 semanas. Se mesmo assim não funcionar, aí sim podemos conversar sobre bloqueios mais profundos. Mas em 40 anos de trabalho, Florence nunca encontrou alguém que fez o método completo de quarta-feira durante 4 semanas e não teve resultado algum. Nunca. 0 casos. Sempre tinha pelo menos uma pequena manifestação. E pequena manifestação é porta para grande manifestação. Lembra do Ricardo que abriu o negócio? A primeira manifestação dele foi uma ideia. Não foi dinheiro. Foi uma ideia na segunda quarta-feira. Ideia parece pouco, mas é tudo. Porque ideia alinhada com o propósito divino traz ação. E ação traz resultado. Agora, vou revelar algo que pode mudar tudo para você hoje. Florence descobriu que a quarta-feira também funciona retroativamente. Como assim? Se você fez decretos errados, plantou palavras tortas, ativou medos com a boca, você pode usar a quarta-feira para cancelar e reprogramar. O decreto de cancelamento que Florence ensinou é poderoso. Ela usava assim: eu cancelo toda palavra falada em desalinho com meu bem maior. Eu decreto que somente a verdade de Deus governa minha vida agora. Simples, direto, eficaz. E na quarta-feira, esse decreto tem força de apagar padrões antigos em velocidade recorde. Teve uma cliente de Florence chamada Fernanda que passava o dia inteiro reclamando. Reclamava do marido, dos filhos, do trabalho, do dinheiro, da saúde. E, obviamente, nada melhorava. Porque palavra é decreto involuntário. Florence ensinou Fernanda a fazer o decreto de cancelamento toda quarta durante 4 semanas. E a parar de reclamar de quinta a terça. Fernanda tentou. A primeira semana foi tortura. Ela percebeu que reclamava a cada 10 minutos. Sem exagero. Na segunda semana começou a perceber os pensamentos antes de virarem palavras. Na terceira semana, conseguiu passar um dia inteiro sem reclamar. Na quarta semana, a vida dela começou a mudar. O marido mudou de comportamento, os filhos ficaram mais respeitosos, o dinheiro começou a entrar. Fernanda perguntou para Florence: o que mudou? Eles ou eu? Florence respondeu: você mudou a frequência. Eles responderam à nova frequência. Essa é a parte que as pessoas não entendem sobre a lei da atração. Não é você atraindo coisas de fora. É você mudando a frequência e o universo respondendo com match vibratório. A quarta-feira acelera a mudança de frequência. Mas tem um segredo dentro do segredo. E esse aqui poucos sabem. Florence descobriu que a quarta-feira mais poderosa do mês é a primeira quarta-feira depois da lua nova. Por quê? Porque lua nova é plantio e quarta-feira é manifestação. Quando os dois se encontram, o efeito é exponencial. Florence testou isso durante 3 anos. Pegou 60 clientes, dividiu em 3 grupos. O grupo 1 fez decretos em qualquer quarta. O grupo 2 fez decretos na primeira quarta, depois da lua nova. O grupo 3 fez decretos em outros dias aleatórios. O grupo 1 teve 70% de manifestação em 30 dias. O grupo 2 teve 94% de manifestação em 30 dias. O grupo 3 teve 40% de manifestação em 30 dias. Os números não mentem. A primeira quarta depois da lua nova é portal duplo. E isso nos leva para a próxima lua nova. Você sabe quando é? Pesquisa, marca e prepara seu decreto mais importante para essa primeira quarta-feira depois. Essa é sua janela de ouro. Agora preciso falar sobre gratidão. Porque a gratidão na quarta-feira tem função específica. Não é só sentimento, é ativação. Florence dizia: gratidão sem razão é fé pura. E fé pura na quarta-feira é comando instantâneo. Como fazer gratidão sem razão? Você agradece pelo que ainda não veio.
Você agradece como se já estivesse aqui. Você não diz, tomara que venha. Você diz, obrigado porque já chegou. Florence ensinou isso para uma cliente chamada Valéria, que estava à beira do despejo. Devia 3 meses de aluguel. Não tinha de onde tirar. Florence disse, na próxima quarta você vai agradecer pelo dinheiro do aluguel como se já estivesse na sua conta. Valéria achou loucura, mas fez. Na quarta-feira, às 6 da manhã, ela falou. Eu agradeço pelos 3 meses de aluguel que agora estão pagos. Obrigada, Deus, porque está feito. Na sexta-feira, uma tia distante que Valéria não via há 10 anos ligou. Disse que teve um sonho com Valéria e sentiu para enviar dinheiro. Enviou o valor exato de 3 meses de aluguel. Coincidência? Florence dizia, coincidência é Deus agindo anonimamente. E aqui quero fazer uma pausa para falar sobre esse canal. Você acabou de receber informação que escolas esotéricas cobram milhares de dólares para ensinar. Você acabou de descobrir o decreto de quarta-feira. O método das 4 semanas. A conexão com a lua nova. O decreto de cancelamento. Tudo baseado em manuscritos raríssimos de Florence Scovel Shinn. Essa sabedoria ficou escondida por décadas. Poucos canais revelam os métodos originais de Florence, porque exige pesquisa profunda, acesso a arquivos históricos, estudo de diários pessoais que nem todo mundo conhece. Se essa mensagem tocou você, se essa verdade faz sentido na sua alma, honre o conhecimento. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Energia parada apodrece. Energia circulando multiplica. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: essa sabedoria merece alcançar mais pessoas. Você não é só espectador, você é guardião dessa verdade. E cada contribuição cria ondas de abundância que voltam para você, multiplicadas. Faça parte de quem espalha os ensinamentos autênticos de Florence. Juntos, estamos resgatando a lei da atração verdadeira, sem distorções modernas. Agora, voltando. Tem uma última coisa sobre quarta-feira que precisa ser revelada. Florence descobriu que quarta-feira também é dia de revelação. Não só de manifestação, de revelação. O que isso significa? Significa que na quarta-feira, você recebe insights, downloads espirituais, clareza sobre os próximos passos. É o dia em que a intuição fala mais alto. Por isso, Florence sempre agendava as consultas mais importantes nas quartas. Ela dizia: se você tem uma decisão grande para tomar, espera a quarta-feira. Se você precisa de uma resposta divina sobre o caminho a seguir, pergunta na quarta-feira. A resposta vem mais clara, mais rápida, mais confiável. E tem um ritual simples que Florence fazia toda quarta de manhã. Antes de qualquer decreto, ela perguntava: Deus, o que preciso saber hoje? E ficava em silêncio por 5 minutos, apenas ouvindo. As melhores ideias dela vieram nesses 5 minutos de silêncio nas quartas. Os decretos mais poderosos foram revelados assim. As soluções para casos impossíveis apareceram nesses momentos. Silêncio na quarta-feira não é ausência, é presença. Presença de Deus falando direto com você. E aqui está a transformação final que quero te entregar hoje. Não sai desse vídeo, só com informação. Sai com ação, porque informação sem ação é entretenimento espiritual. E você não veio aqui para entretenimento. Você veio para transformação. Então, aqui está o que você vai fazer. Pega papel e caneta agora. Isso mesmo, agora. E escreve a próxima quarta-feira que vem. Data completa.
Depois, escreve o horário, 6 da manhã ou meio-dia. Escolhe um. Agora, escreve o decreto. Pode ser o que Florence ensinou. Eu agradeço porque a porta já está aberta. Eu decreto que aquilo que é meu por direito divino agora se manifesta. Eu libero-o como para a sabedoria infinita. Está feito. Está consumado. Eu aceito. Ou pode ser um decreto seu, alinhado com sua necessidade específica. Mas tem que ser claro, curto, afirmativo. Nada de talvez, quem sabe, se possível. Decreto é comando, não pedido. Escreve o decreto embaixo da data. Lê em voz alta agora. Para testar. Sente se ressoa. Se ressoar, está pronto. Se não ressoar, ajusta até ressoar. Agora, última parte. Escreve em cima do papel, bem grande, quarta-feira sagrada. E coloca esse papel onde você vai ver toda manhã. Geladeira, espelho do banheiro, criado mudo. Onde você olha primeiro ao acordar. Por quê? Porque você precisa lembrar. A mente esquece, o papel lembra. E na quarta-feira de manhã, quando você acordar, o papel vai estar lá te chamando. Aí você levanta, bebe água. Tenta em silêncio, perdoa 3 pessoas mentalmente. Respira fundo, 3 vezes e fala o decreto. Com calma, com intenção, com fé. E depois, silêncio. Vive o dia, trabalha, come, conversa. Mas não fica falando do decreto. Não fica checando o resultado. Planta. E deixa Deus fazer crescer. Na quinta-feira, o teste. Consegue ficar em paz? Consegue confiar? Consegue viver sem ansiedade de resultado? Se consegue, você passou. E na sexta ou sábado, os sinais começam. E se fizer isso por 4 quartas seguidas, seguindo o ciclo completo que Florence ensinou, sua vida não vai ser a mesma. Não estou exagerando. É padrão. É lei. É como Florence viu acontecer centenas de vezes. Mas tem que fazer. Tem que testar. Tem que obedecer o princípio. Porque lei espiritual não negocia. Ou você alinha e funciona. Ou não alinha e não funciona. Simples assim. E uma última verdade antes de encerrar. Florence dizia que o maior milagre não é a manifestação. É a transformação interna que acontece no processo. Porque quando você aprende a confiar, a esperar em paz, a viver em fé ativada, você se torna uma pessoa diferente. E pessoa diferente atrai vida diferente. Não é só o dinheiro que vem. É a versão melhorada de você que aparece. E essa versão atrai oportunidades, pessoas, sincronicidades que a versão antiga nem conseguia ver. Quarta-feira é portal. Mas você é o decreto. Quarta-feira acelera. Mas você é o poder. Quarta-feira abre. Mas você atravessa. Florence sabia disso e deixou esse legado para você. Use com sabedoria, use com gratidão, use com fé. E na próxima quarta-feira, lembra desse vídeo, lembra de Florence, lembra de Beatriz, Ruth, Tomás, Alice, Helena, Sara. Lembra de todos que testaram e viram o impossível acontecer. E você vai ser o próximo. Está feito. Está consumado. Aceita. Agora me conta aqui nos comentários. Você é do time que manifesta em qualquer dia? Ou do time que só na quarta-feira funciona de verdade? Florence provou que os dias têm frequências diferentes. Quantos aqui já manifestaram algo poderoso numa quarta-feira sem saber do segredo? Comenta agora o dia da semana que foi sua maior manifestação até hoje.